vez, o Botafogo venceu mais uma, fora de casa, e abriu incríveis 10 pontos na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. Que campanha histórica do Botafogo, hoje num grande jogo, para mim um dos melhores jogos do campeonato, esse Botafogo 2, Grêmio 0 na Arena do Grêmio, o Grêmio que valorizou demais essa vitória do Botafogo, fez um grande jogo o Grêmio, mas não o suficiente para bater o líder, cada vez mais líder, Botafogo. O Botafogo, então, abre essa diferença incrível aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Estou aguardando as mensagens de vocês, está aí na tela. Hashtag troca de passes. Hashtag troca de passes. Mande suas mensagens pra gente. Já percebo que os botafoguenses estão em êxtase com mais uma vitória no campeonato. E vejam o detalhe. Dos 5 primeiros colocados, o Botafogo venceu todos. O Botafogo venceu o Flamengo, venceu o Grêmio, venceu o Fluminense e venceu o Palmeiras. Que campanha desse Botafogo num grande jogo de futebol. Estou aqui com o Richarlison e com Carlos Eduardo Mansur. Aproveite para mandar as suas cornetas para Carlos Eduardo Mansur. Ele ainda não fez nada, não se manifestou, mas merece as críticas, claro. Tudo bem, Richarlison? Boa noite, bem-vindo ao Troca, meu amigo. Boa noite, Diniz, boa noite, Mansur, boa noite a todos que nos acompanham. Mais um belo jogo de um time que, se não joga tão bem quanto a gente quer ver para vencer partidas, é um time que é muito efetivo. Esse é o Botafogo. Botafogo que mais uma vez soube sofrer no primeiro tempo e no segundo tempo, a partir dos 10, 15 minutos, começou a se soltar, começou a ter a oportunidade de pressionar o time do Grêmio e conseguiu uma bela vitória. Carlos Eduardo Mansur, o que dizer dessa vitória do Botafogo, que no primeiro tempo não parecia que ia se desenhar pelo volume do Grêmio, a quantidade de chances criadas. O Grêmio fez um grande primeiro tempo. E o Botafogo soube se segurar ali, não levar o gol. E a partir dos 20 do segundo tempo, me parece ali, controlou melhor os nervos, soube fazer o seu gol. E depois do gol, o Grêmio abriu mão da vitória praticamente, porque o Botafogo foi muito mais organizado, né, Mansur? Boa noite, bem-vindo ao Troca mais uma vez. Boa noite, Felipe. Boa noite, Richarlison, todo mundo que assiste a gente. É curioso. Primeiro assim, ninguém é campeão na 14ª rodada. Agora, num campeonato como o Campeonato Brasileiro, 10 pontos de vantagem é muita coisa. O Botafogo tem um caminho muito pavimentado. É evidente que... Só para a gente ter uma ideia do que o Botafogo fez até agora. E é natural que um time não consiga, ao longo de um campeonato tão difícil como esse, manter esse aproveitamento. Mas o que o Botafogo fez até agora projeta para 38 rodadas algo entre 96 e 97 pontos, se o Botafogo mantiver o aproveitamento. É muita coisa. O curioso é que o Botafogo tem uma das suas vitórias mais emblemáticas, fechando esse ciclo dele contra os 5 primeiros colocados, ou contra os 4 rivais dele nas 5 primeiras posições, com vitórias sobre todos eles, num jogo em que não é nenhum exagero a gente dizer que poucas vezes nesse campeonato, se é que nenhuma vez nesse campeonato, a gente viu o Botafogo tão desconfortável no jogo durante 65 minutos, pelo menos. Né? Até ali era difícil explicar como o jogo estava 0-0. E o futebol permite essas coisas. O futebol é que a gente fala sempre, é um jogo de margem pequena e de contagem baixa. Em qualquer outro esporte, o Grêmio teria construído uma vantagem naqueles 65 minutos que não seria mais, não haveria mais como ser revertida. Futebol não, você precisa de um gol para estabelecer uma vantagem que pode até ser definitiva. Após o gol do Botafogo, o Grêmio desmonta, o Botafogo se estabiliza no jogo. Tinha tido alguns minutos já o Botafogo de um pequeno crescimento, ficar um pouco mais com a bola, mas pouco para dizer que tinha igualado o que o Grêmio tinha produzido até então. O Botafogo nunca se viu tão desconfortável e terminou com uma das suas vitórias mais emblemáticas do campeonato. É isso, um grande jogo na Arena do Grêmio, com ótimo público, 50 mil pessoas por lá para acompanhar. Botafogo 2, Grêmio 0. Deixa eu fazer o seguinte, vamos colocar aqui nesse papo já Renata Mendonça e o nosso Grafite para conversarem com a gente, trazer mais detalhes, mais análises sobre essa vitória, mais uma do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Renata? Grafa, meus amigos, boa noite. Que campanha e que jogaço tivemos essa noite lá em Porto Alegre. Tudo bem, Renata? Boa noite. Bem-vinda ao Troca mais uma vez. Tudo bem, Diniz? Olha. Boa noite para o Richarlison, para o Mansur, para o meu amigo Grafo que estava com a gente na transmissão.
Eu acho que o Mansur definiu muito bem, né? O Botafogo nunca se viu tão desconfortável nesses confrontos que ele teve contra times ali de cima da tabela, porque sofreu bastante. Precisou muito do Lucas Perry hoje para garantir essa vitória. Então, valoriza-se ainda mais esse resultado em cima de um Grêmio que foi muito contundente, que foi muito agressivo, que chegou bastante na área do Botafogo, finalizando com qualidade, mas acabou pecando nessa eficiência, né? Não conseguiu realmente fazer o gol, parou, obviamente, no PR e, de novo, demonstrou um pouco de fragilidade defensiva no momento em que ele se desconectou do jogo, né? O Grêmio tem sofrido gols de maneira recorrente. Eu estava olhando a quantidade de jogos, né, do Campeonato Brasileiro, só teve 2 jogos que o Grêmio não sofreu gols, que foi contra Santos na primeira rodada e contra o Fortaleza. Então, é um time que acaba sendo vulnerável na defesa nesse sentido. Sofre alguns gols e mesmo em jogos que constrói inúmeras chances, aconteceu contra o Flamengo aqui no Maracanã também, inúmeras chances criadas, acabou não fazendo e tomou 3 gols do Flamengo. E hoje acho que foi um cenário similar. O Botafogo soube se aproveitar disso, soube, né, naquele jargão do futebol, soube sofrer, contou muito com o seu goleiro, com o Adrielson, que fez uma partidaça também. E na hora que precisou mudar o time, contou com o Caçapa nas trocas, né, Grafite? Ele foi muito bem nas trocas. É verdade, né? A entrada dos jogadores que no segundo tempo, boa noite, Felipe. Boa noite, Grafa. Rick, amigos do Troca. Realmente as trocas foram decisivas, né? O Eduardo faz o gol ainda, quando o Renato faz as trocas, ele tira o terceiro zagueiro também, muda o sistema de jogo, mas o Grêmio já estava perdido no jogo, já estava. O que aconteceu contra o Flamengo também, ele criou muitas chances e acabou tomando os gols e acabou se perdendo, aconteceu hoje. Olha aí a bola na trave Essa finalização foi um espetáculo. Do Soares. Eu comentei na transmissão, Diniz, que parecia o filme do Rock, né? Que ele apanha, o filme todo e no final ele consegue vencer com dois o Grêmio conseguiu com 2 direitas, né? O Botafogo conseguiu com 2 direitas. Alguns torcedores aqui na minha rede social estão falando que teve o pênalti pro Grêmio, né? Acho que o Renato... Paulo César de Oliveira estará aqui para comentar os lances da rodada. O Renato, inclusive, foi no final do jogo reclamar com o árbitro, deve ter sido sobre isso, um puxão no bitelo dentro da área. Mas o Botafogo mostrou muita resiliência, muita força e na reta final da partida, após esses 65 minutos, conseguiu vencer o Grêmio e conseguiu mais uma grande vitória. Uma coisa que o Botafogo tem sido mestre nesse campeonato, né? É um time muito letal, né? Mesmo nos jogos em que ele não atua tão bem, que ele tem o controle do jogo, não consegue se colocar por boa parte do tempo no campo de ataque, quando ele vai, ele é muito incisivo, né? E qualquer brecha para Eduardo, para Tiquinho, esses caras são muito assertivos ali na hora de acertar o gol, né? E eu acho que ele não se desconecta do jogo, né, Diniz? É impressionante, assim, o lance do primeiro gol, por exemplo, tem uma disputa de bola ali do Bruno Alves com o Segovia, e a bola sobra, o de Plácido acredita, vai até a jogada para cruzar para o Eduardo chegar na área e fazer o gol. No segundo gol, por exemplo, até teve umas alterações já que se indicariam assim, será que o Caçapa está tentando só segurar o resultado? Mas não, porque a postura do Botafogo foi de manter atento ao jogo. Então, quando o Reinaldo erra o passe, o Segovia está atento para roubar a bola e já iniciar a jogada, né? Para interceptar o passe e já dar... Acho que foi para o Marlon Freitas, né, que deu o passe. O Marlon, eles trocam 2 passes e o Marlon faz a infiltração e o Segovia num passe muito bem espetacular, encontra o Marlon que faz o cruzamento para o Carlos Alberto. Não tem uma questão no primeiro gol do Botafogo que a gente vê. Quando o Caçapa faz a troca e coloca o Segovia, primeiro que o Botafogo teve uma questão no primeiro tempo que os seus pontas não conseguiram entrar muito no jogo, né? São jogadores muito importantes para levar o Botafogo à frente, para fazer esse jogo do Botafogo, que é sempre muito vertical andar, o Botafogo não conseguiu colocá-los no jogo. Quando o Caçapa coloca o Segovia, o que acontecia? O Grêmio assume alguns riscos ao defender, que é essa marcação por encaixes e com muitas perseguições. E no jogo hoje, pelo lado esquerdo, o encaixe do Reinaldo, ala pela esquerda do Grêmio, era com o de Plácido lateral. O que obrigava, por vezes, o Kahneman, que sai muito em perseguição, até para o Grêmio não ficar inferiorizado no centro, a sair muito no ponta direita. Só que o Júnior Santos vinha sendo muito pouco influente no jogo. E a gente via muito pouco o Grêmio ser colocado em desvantagem nessa situação de perseguição do Kahneman.
Com a entrada do Segovia, que faz muito bem esse movimento de vir no espaço vazio, receber essa bola pelo lado direito, um pouco mais distante da área para servir os companheiros, aparentemente a ideia era explorar um jogador muito mais ágil do que o Kahneman num espaço de campo maior. Não foi só por isso que saiu o gol, mas no lance do gol o Reinaldo está perseguindo o de Plácido e o Segovia está explorando as costas do Kahneman, que está saindo em perseguição, obrigando o Bruno Alves a sair do centro da defesa para ele fazer essa marcação no Segovia. É evidente que o que é decisivo no gol é algo que é muito brasileiro, né? Que é o jogador confiar que a arbitragem vai fazer a marcação a favor da defesa, e aí ele confia numa falta que absolutamente não houve. Se alguém estava segurando alguém, era ele que estava segurando a camisa do jogador do Botafogo, se atira e aí o Botafogo chega ao gol. Mas essa mexida, essa entrada do Segovia, ela tinha também a tentativa aparente para mim de explorar esse risco que o Grêmio assume com essas perseguições o tempo todo. Tirou um pouco do espaço que o Reinaldo teve muito no primeiro tempo, porque o Reinaldo estava todo livre ali, tranquilo para atacar com muita liberdade. E além disso, né, Mansur, pegando esse gancho do que você falou, no primeiro tempo, o Botafogo finalizou só de fora da área. A única finalização que o Botafogo teve de dentro da área foi o gol do Tiquinho, que foi anulado por impedimento, no lance da cobrança de falta. Ele teve muita dificuldade, muito por mérito do Grêmio também, na marcação que o Grêmio tinha, de empurrar o Botafogo para fora da sua área. Então não tinha infiltração, toda vez algum dos três zagueiros acabava interceptando a tentativa de passe, seja para o Tiquinho, para o Eduardo, para o Júnior Santos, que estava vindo pela direita, e você não tinha esse jogador que ganhava uma disputa ali para conseguir realmente sair em vantagem. O Segovia muda um pouco da cara do jogo nesse sentido. O Grêmio segue criando com bastante volume. Ainda teve volume no segundo tempo, menos do que no primeiro, mas criou boas oportunidades. O Soares teve duas chances, uma aquela bola na trave e teve mais uma chance clara, que acabou parando acho que no Lucas Perry, mas quando o Botafogo teve essa grande chance, ele faz o gol. E isso tira o Grêmio do jogo. O Grêmio completamente se desconcentra quando toma o gol. E aí o Botafogo se aproveita disso e ainda constrói 2-0. Tinha um caminho que eu imagino... Desculpa, Grafa, pode falar. As trocas do Caçapa foram muito boas, porque no primeiro tempo o Grêmio jogou muito nas costas do Hugo. O Hugo teve muita dificuldade no jogo. Aí teve a volta do Marçal, que voltou hoje. Eu até achei que o Marçal entraria sem o ritmo de jogo, mas ele entrou e conseguiu consertar esse lado da equipe do Botafogo. E a entrada do Segovia e do Carlos Alberto, né? O Segovia conseguiu organizar o lado direito do ataque do Botafogo, e o Carlos Alberto entrou ligado, né? Entrou no primeiro lance dele, ele conseguiu marcar o gol. Ou seja, o Botafogo, além de ter grandes jogadores em grandes momentos, aí o gol do Eduardo, que vive uma grande fase, os jogadores que entraram também entraram e mantiveram o nível técnico e até melhoraram, né, o nível da equipe do Botafogo no jogo. Ô, Richarlison, você já esteve numa situação muito parecida com essa que os jogadores do Botafogo estão nesse momento do campeonato, mas uma situação inversa, né? Em 2008, você, no São Paulo, termina o primeiro turno 11 pontos atrás do Grêmio, não era isso? Exatamente. 11 pontos atrás do Grêmio. E o São Paulo, no segundo turno, consegue não só tirar essa vantagem, como abrir um pouquinho ainda para vencer o campeonato. Dessa vez é o contrário, né? O Botafogo tem a liderança e quem está atrás é que precisa olhar para o Botafogo. O que é preciso mirar para os adversários que estão atrás ali para tentar alcançar esse Botafogo ainda na 14ª rodada? Não chegamos ao fim do primeiro turno ainda. Não olhar para os adversários. Exatamente. Na verdade, assim, Diniz, o nosso pensamento naquele momento, quando vira o campeonato, a gente está 11 pontos atrás do Grêmio, é que em algum momento o Grêmio ia tropeçar. Mas nós precisamos fazer o nosso campeonato. Não olhar para esses 11 pontos que estavam na frente, que o Grêmio estava à frente. E foi isso. Tanto é que a gente termina o segundo turno invicto, sem perder nenhuma partida. O que é muito difícil. Ou seja, o que a gente pensou, se a gente fizer 19 rodadas sem perder, vamos ver o que vai acontecer. O Grêmio pode tropeçar uma, duas ali e começar a perder a confiança e a gente vai fazendo o nosso campeonato. Se chegar lá no final a gente estiver muito próximo ou passar do Grêmio, beleza, senão a gente fez um campeonato de regularidade fazendo o inverso, né? De ruim para bom. E isso que era o mais importante. E deu certo. Nós chegamos na última rodada à frente do Grêmio, precisando de uma vitória contra o Goiás fora de casa, e foi o que aconteceu. A gente venceu o Goiás fora de casa e conseguimos ser campeões. Agora, eu queria falar um negócio sobre o Grêmio. Me parece... primeiro, eu acho que esse time do Grêmio, ele falta um pouco de jogadores com características
de intensidade, mas com vitalidade. Eu vejo eles com intensidade, como foi feito no primeiro tempo, mas num certo momento essa vitalidade não aparece. O Grêmio cai muito de rendimento, de posicionamento, de vitalidade. Ele cansa, né? Cansa. Essa é a palavra que eu queria usar. A não ser João Pedro, que é o lateral, e o Bitelo, que são 2 jogadores que ainda continuam mantendo o ritmo. Tanto é que o Grêmio não sofre tanto do lado direito. O Grêmio sofre mais pelo lado esquerdo. Porque aí tem Reinaldo, tem o zagueiro Köllimann, que é um bom zagueiro, mas não é rápido, né? Então, assim, por 3 zagueiros ele não consegue manter uma intensidade de vitalidade. Eu vejo muito isso. E aí, quase todos os jogos que o Grêmio não consegue marcar, quando pressiona, quando vai dar intensidade,